suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se uma oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo. De dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam um lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir. E todas as sessões ficarão disponíveis na internet como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca! Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Confesso que eu estou até um pouco tensa aqui, que como dizem na internet, você fazer um evento na BP ou na Arco é zerar a vida, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que vocês gostem do nosso evento. Para quem não me conhece, meu nome é Thaís Capito, sou advogada, trabalho na área de propriedade intelectual há mais de 11 anos, não vou entregar a minha idade aqui, então há mais de 11 anos. Eu coordeno o curso de NFT, que é dado aqui na BPI. Aproveito até para agradecer ao nosso presidente Gabriel Leonardo, a querida Érica Diniz, pela oportunidade, pela confiança. Muito, muito obrigada. Bom, eu me apaixonei por essa área do nada. Eu estava vendo uma matéria na televisão, adorei essa área, falei, não, eu preciso me aprofundar mais sobre isso, e achei que as pessoas também precisavam conhecer um pouquinho mais sobre NFT. Então, foi por isso que eu apresentei para a BPI esse nosso curso de NFT, que eu já aproveito para anunciar que teremos, sim, uma quarta edição, e eu espero contar com a presença de vocês lá. O Vitor é um dos nossos professores lá no curso. Eu já vou apresentar ele para vocês, mas antes eu gostaria de agradecer ao Apple, ao INPI, à BPI por toda a confiança, pelo excelente trabalho, os painéis estão maravilhosos, então muito obrigada pela oportunidade. E vamos lá, vou apresentar o Vitor para vocês. Só para eu não esquecer, são muitas pessoas para agradecer, mas queria agradecer em nome da Apple, queria agradecer especialmente a Isabela Pimentel, que é uma querida e também sabe tudo de NFT, que poderia muito bem estar aqui, que ela sabe tudo de NFT, games e etc. Então, obrigada, Isabela Pimentel, pela confiança. Vitor, bom dia, tudo bem? Vou liberar meu áudio aqui. Bom dia, Thaís. Bom te ver de novo aí. A gente já se encontrou aí nos cursos da vida aí, né? Espero encontrá-la novamente em outros cursos. Bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês, realmente, como a Thaís falou, é literalmente uma honra estar aqui, batendo um papo com vocês, desse mundo novo que está se abrindo.
Espero que a gente possa aí corresponder às expectativas de vocês aí, falar um pouquinho, conversar, bater um papo, porque vocês vão ver que tem um campo, literalmente, tem um oceano azul aí para vocês navegarem aí nesse novo mundo que está surgindo aí com a Web3. É verdade, Vitor. Bom, então vamos lá. Já me apresentei e eu esqueci de falar o principal, integro o conselho diretor da BPI, estou aqui representando a BPI, que é um grande prazer, uma grande honra. Então vamos lá. Vitor Armelini, ele é matemático de formação, com mestrado, doutorado e pós-doutorado em engenharia pela Unicamp, tendo realizado parte do seu doutorado em West Virginia como pesquisador convidado do Departamento de Energia dos Estados Unidos. Se tornou um grande apaixonado pelo empreendedorismo após diversos cursos, entre eles uma pós-graduação em administração de empresas pela FGV e uma especialização em gestão estratégica pela Unicamp. É sócio proprietário de empresas com diversos segmentos. Atua como professor universitário da FACAMP nos cursos de engenharia. Em 2021, cofundou a NF Trend, o primeiro marketplace de NFT do Brasil, onde, como CEO, realizou projetos para grandes empresas como Porto Belo, Ambev, Grupo Privilégio e BMW. Vitor, muito obrigada por estar aqui com a gente e a palavra é toda sua. Obrigado, prazer é meu. Muito obrigado aí pela introdução. Mais uma vez, queria reforçar que é muito prazeroso estar aqui falando do que a gente... Basicamente, assim, faz um ano que a gente respira e só fala de NFT aqui na empresa que a gente criou, na startup, vamos dizer assim. Mas, de qualquer forma, estar encontrando com gente também interessada no assunto é literalmente um prazer e uma honra estar aqui na BPI, sem dúvida nenhuma. Agradeço já de antemão o convite mais uma vez. Acho que só vou compartilhar aqui minha tela. Acho que vai ficar um pouquinho mais agradável. Aí eu consigo já começar a minha apresentação. Acho que tá tudo ok, né? Só maximizar, acho que está todo mundo enxergando. Bom, gente, como a Thaís falou aí, ela já acabou me apresentando, né? Mas vou dar alguns detalhes a mais aí, vamos dizer assim, da minha formação que me levaram... Opa! Aí. Que me levaram a tá encontrando, vamos dizer assim, o mundo dos NFTs, tá? No final a gente vai ter um tempo para bater um papo aí, de qualquer forma, acho que a Thaís ela tá dando uma coordenada aí no bate-papo. Se eu acabar não respondendo alguma pessoa que mandar alguma coisa no bate-papo, que às vezes eu fico concentrado na apresentação, e então a Thaís ela vai organizar. No final a gente bate um papo aí mais pessoalmente aí sobre esse mundo. Basicamente, assim, como a Thaís falou, eu assim, passei muito tempo na academia, vamos dizer assim, né? Tive grandes mentores assim dentro da academia. Não sei se alguém aqui já abriu uma startup, mas obviamente, como todo jovem aí, eu passei pelo momento romântico, né, do empreendedorismo, vamos dizer assim, principalmente no que diz respeito à startup. A gente sempre naquela ideia naquela máxima, né? Que você tem uma ideia e essa ideia você pode literalmente ficar bilionário e mudar o mundo e por aí vai. E aí a vida acaba ensinando a gente que é um pouco mais complexo que isso, a gente tem que realmente colocar a mão na massa, trabalhar bastante. Então, basicamente, durante a academia, eu tive muito envolvido com as startups da Unicamp. O meu coordenador do doutorado e do pós-doutorado foi o professor Milton Mori, que foi um grande orientador, vamos dizer assim, além de um grande amigo. E ele que, na época, ele cuidava do Parque Tecnológico da Unicamp, né, na Inova, na Unicamp, do Centro de Inovações na Unicamp, vamos dizer assim, e ele que coordenava vários projetos e o pessoal das startups e tudo que surgia de novo no sentido de inovação em empresas na Unicamp. Então, tive muito envolvido, participei de vários cursos lá sobre startups, era aquele pessoal que abre e fecha a sala vamos dizer assim, para assistir o curso, vamos dizer assim. Então, tive muito envolvido, acabei saindo, continuei na academia dando aulas, acabei saindo para empreender, porque é realmente uma paixão muito grande. Abri algumas diversas franquias que eu tenho até hoje, mas hoje tive que deixar um pouco de lado, porque surgiu aí, vocês estão vendo essa tal de NF Trend aí na nossa vida, ali no final do ano retrasado, comecinho do ano passado, que a gente começou a ver vamos dizer assim, ver esse movimento dos NFTs que estavam surgindo em torno de todo mundo, né, principalmente nos Estados Unidos, e aí a gente acabou fundando essa empresa. Vamos dizer assim, acho que tudo veio na hora certa, né? No momento que eu e meus colegas, né, a gente já estava mais maduro no sentido de entender que uma startup a gente realmente ia ter que colocar a mão na massa ali.
Então, mas antes aí, talvez, para o pessoal, antes de contar um pouquinho, né, nossa trajetória, contar um pouquinho como que a gente surgiu como NFT Trend, né, eu vou fazer bem rapidamente aqui, só levantar, assim, o que é NFT, principalmente, às vezes, alguma das pessoas aí, não sei se alguém ainda não está muito familiarizado com o que é NFT, então vou dar uma explicação bem simples, tá? NFT basicamente é uma espécie de certificado que garante ao dono de um item digital a sua autoria e originalidade. Tá? Então, como que ela funciona, né? Os NFTs são criados virtualmente e protegidos pela dinâmica de funcionamento da blockchain. Como funciona? É um papo um pouco mais técnico, posso deixar para o final da aula qualquer coisa, mas acho que a ideia meio central aqui é explicar bem rapidamente o que é, vamos dizer assim, esse NFT, tá? A gente costuma dar alguns exemplos do que é NFT. Então, basicamente, a gente veio no momento, né, como humanidade, como internet, onde basicamente todo mundo é dono de tudo. Então, principalmente no meio digital, né, você consegue hoje pegar uma imagem onde você quiser, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, pegar uma música onde você quiser. E aí, com essa tecnologia, basicamente, a gente consegue imprimir como se fosse uma tatuagem em qualquer arquivo digital, vamos dizer assim. Então, ou basicamente nos principais. Então, por exemplo, a partir do NFT eu consigo pegar uma imagem e imprimir nela, vamos dizer assim, digitalmente, através dessa tecnologia, uma tatuagem. Então, é como se fosse o chassi do carro ali. Tá? Então, tem um carro, você tem o chassi, você sabe basicamente a origem dele, você tem todas as informações, você sabe que ele é único e ele, a partir daí, se torna uma propriedade. O NFT é a mesma coisa. Então, ele funciona como uma tatuagem onde eu posso garantir que um item digital ele é único, certo? A partir do momento que eu consigo garantir que ele é único, eu posso transformá-lo numa propriedade, eu posso trocar, comprar e vender. E é por isso que surgiu esse rebuliço, vocês devem imaginar. Então, vamos dizer, até então, era um grande Ctrl+C, Ctrl+V, como a gente fala. A partir do momento que eu consigo pegar um item digital e criar uma NFT a partir dele, eu consigo transformar ele numa propriedade, eu consigo comprar e vender, eu consigo trocar, e aí você já começa a visualizar, vamos dizer assim, a partir do momento que eu tenho trocas financeiras através desses NFTs, você começa a imaginar que abre um mundo de possibilidades. Tá? E uma das possibilidades, alguns cases a gente vai acabar discutindo aí durante a apresentação, mas basicamente a ideia é essa, tá? É a gente entender que a tecnologia da NFT ela consegue transformar um item único, pode ser literalmente um arquivo no Word de um livro que você escreveu, pode ser uma música, pode ser uma imagem, a gente transforma ele num item único e aí a partir daí a gente sabe quem está com a cópia e quem está com o original. A partir daí ele se transformou numa propriedade, tá? Explicar bem rapidamente, assim, como que, até para vocês, para ajudar a entender um pouquinho, né, o que é a NFT e como que surgiu na nossa cabeça aí de estar trabalhando com as NFTs. Basicamente, a gente veio eu particularmente, né, sou de uma família de músicos, meu pai é músico da noite mesmo, vamos dizer assim. Então, a gente sempre teve uma família de vários artistas, assim, a gente teve sempre muito relacionado com a arte. E aí a gente, quando surgiu, né, a ideia da NFT, a gente visualizou que realmente era uma oportunidade maravilhosa para qualquer tipo de, vamos dizer assim, de artista, tá? De um pintor, de um músico, de um escritor, de um fotógrafo, no momento que eles, principalmente, vamos dizer assim, meio e pós-pandemia, onde eles tiveram que se reinventar. Então, vamos dizer assim, os músicos que não tinham mais lugares para tocar, eles começaram a ter que comercializar suas músicas digitalmente. Os escritores, a mesma coisa. Os fotógrafos, que já estão digitais há muito mais tempo. Então, assim, a gente percebeu que a tecnologia do NFT, tá, ela era uma oportunidade inacreditável para esses artistas em geral. Então, além desses artistas, os novos artistas, né, a gente tem na plataforma hoje, vamos dizer assim, crianças, de certa forma, aí, de 12 anos, que fazem artes maravilhosas aí, tá, através de design, por aí vai. Então, a gente visualizou assim, nesse momento, tá? É uma ferramenta tecnológica fantástica para os artistas, e aí a gente, vamos sentar e tentar criar uma NFT. A gente tentou criar e a gente viu que tecnologicamente é bem chato e complexo de se criar uma NFT. E aí a gente pensou, o artista ele tem que estar preocupado com a criação, ele não tem que estar preocupado com a tecnologia. E aí a gente criou um modelo onde é muito mais simples de se criar uma NFT através da nossa plataforma. Então, a gente tem, vamos dizer assim, vários usuários da nossa plataforma que estão em outros marketplaces, mas eles preferem continuar na nossa plataforma pela facilidade de criar os NFTs e comercializar, vamos dizer assim, esse conteúdo que eles têm para comercializar na internet. Resolvemos uma ponta, tá?
a partir do momento que a gente resolveu uma ponta, a gente foi tentar também comprar uma NFT. Não sei se alguém aqui teve o prazer ou desprazer de comprar uma NFT e acabou entendendo que não é algo tão simples, tá? Vamos dizer assim, até então, até antes da gente criar essa dinâmica, o pessoal, para comprar uma NFT, você tinha que ter uma carteira numa corretora, você teria que transacionar criptomoeda, transferir seu real para uma corretora, da corretora você compra cripto, da cripto você transfere para uma outra carteira de NFT. Então, basicamente, a gente criou um modelo onde as pessoas podem comprar essas obras de forma muito simples, com cartão de crédito, boleto ou Pix, tá? Então, assim, vamos dizer assim, nasceu o primeiro marketplace brasileiro de NFT, onde a gente basicamente entendeu que era uma tecnologia lá atrás, tá? A gente entendeu que era uma tecnologia fantástica para qualquer tipo de mercado, mas a gente viu que no mercado brasileiro a gente teria que adaptar. Então, a gente sabe que, infelizmente, no mercado brasileiro, grande parcela das pessoas ainda não tem muito conhecimento de tecnologia, muita gente não sabe usar um Excel direito, então a gente viu que tinha uma barreira tecnológica, tinha a barreira ali de estar tudo em inglês, os outros marketplaces, então a gente foi o primeiro marketplace totalmente português, e aí, vamos dizer assim, acho que o nosso principal diferencial foi que a gente conseguiu conectar as pessoas que estão criando os NFTs de forma mais fácil das pessoas que querem comprar os NFTs, mas não tem tanta, vamos dizer assim, não tem tanto conhecimento do mercado aí de blockchain e por aí vai. Então é muito vamos dizer assim, o nosso núcleo, né, a nossa ideia de plataforma é facilitar para os criadores e facilitar para quem está querendo adquirir essas obras. Então, basicamente, assim, o que que a gente como que a gente se vê, tá? Vamos dizer assim, até naquela missão, visão e valores assim que a gente desenvolveu, como toda boa empresa, principalmente no começo dela, né, para já tangenciar todas as nossas decisões. A nossa ideia, literalmente, é democratizar o acesso ao mercado de NFTs do Brasil. Tá? Então, é literalmente facilitar e falar muito sobre NFT, educar as pessoas, facilitar a utilização da ferramenta por artistas, por advogados, seja lá qual a área que a pessoa, por médicos, tem muito médico já trabalhando e criando NFTs, por exemplo, das receitas, porque é algo que está na blockchain, está protegido, você vai, os pacientes vão ter histórico para sempre de tudo aquilo, né? Então, é um campo literalmente gigantesco. A nossa função aqui é democratizar o acesso, é facilitar a entrada das pessoas no mercado de NFTs no Brasil, que já veio para ficar, assim, quem não tem, não tem mais volta, tá? Ou você está dentro desse mercado, dessa Web3, ou você literalmente vai ficar para trás. Aí, falar bem rapidamente aí dos NFTs pelo mundo, tá? Também para ainda no sentido da gente discutir, conversar um pouquinho sobre o que são os NFTs. Então, basicamente, a gente começou, tá, no ano passado a estar encontrando várias matérias, vamos dizer, no jornal, de memes sendo vendidos por 20 milhões, de Neymar aí comprou esses Bored Apes, vamos dizer assim, que muita gente já deve conhecer, né, essas imagens dos macaquinhos aí, que o Neymar comprou. CryptoPunk, que também começou a ser vendido por milhões aí de dólares, aquela obra digital, né, que ajudou a crescer muito o mercado, uma obra digital que foi vendida por 69 milhões de dólares. Então, assim, o mercado começou a colocar muitas informações aí, tá? E aí o que ajudou, obviamente, a estar crescendo toda essa aura e toda essa ideia em torno dos NFTs. Mas aqui já para começar um pouco no sentido da discussão, tá? Que a gente vai ter provavelmente depois aí de eu passar toda a palestra para vocês, e a Thaís também. Eu gosto muito de falar que a gente tem que tomar muito cuidado nesse mundo das NFTs, tá? E quando eu falo muito cuidado, eu estou falando infelizmente, as pessoas não vão tomar tanto esse cuidado e é por isso que, vamos dizer assim, os advogados vão ter bastante trabalho pela frente aí no que diz respeito a todo esse mundo digital que a gente está vivendo, tá? Cuidado em vários sentidos, certo? Primeiro que essa ideia, tá, de muita gente, não, eu vou entrar e ficar milionário com o mercado de NFTs, isso é uma coisa que a gente fala para tomar muito cuidado. O mercado realmente ele é muito maluco, então literalmente uma foto, um meme você pode vender por milhões, mas a realidade da grande maioria das transações e das pessoas, isso não acontece. Tá? Então, você tem que entender do mercado para você estar trabalhando com ele, para você se envolver, você tem que se aprofundar e entender o mercado. E aí alguns perigos que acabam acontecendo. Então, por exemplo, o pessoal fala, pô, como é que um Bored Ape... E é um conceito assim, realmente difícil das pessoas entenderem. Tá? Como é que
Pô, uma imagem do macaquinho vale 6 milhões. Não faz sentido para a gente, principalmente para a gente que ainda está muito ligado ao mundo físico, tá? Essa nova geração que já está mais acostumada, o pessoal só costuma falar skin, né? De games, assim. Então você compra lá uma arminha, você compra uma roupinha digital, que literalmente ela não existe no mundo físico, e ela vale muita grana aí para essa molecada. Mas, assim, de qualquer forma, é uma conta que às vezes acaba não fechando para a gente. Então, muita gente me pergunta, pô, mas como é que uma imagem do macaquinho vale 6 milhões? Na verdade, assim, você tem todo um conceito por trás da imagem do macaquinho. Então, vamos dizer assim, você pode, entre as coisas, tá? E aí já entrando um pouquinho na propriedade, quem comprar esses macaquinhos aí, você pode explorar a imagem desses macaquinhos. Então, por exemplo, você pode ter uma confecção e confeccionar nas suas camisetas a imagem do seu macaquinho para vender. Outra pessoa não pode, teoricamente, fazer isso. Teoricamente, certo? Não poderia fazer, mas você pode fazer isso. A gente tem exemplos, por exemplo, de um rapaz que comprou um Bored Ape. Ele abriu uma lanchonete, se eu não me engano, na Califórnia, onde tudo é voltado à temática do macaquinho. Então, por exemplo, esse macaquinho aqui, esse primeiro aqui de óculos. Então, desde a caixa da batatinha frita dele tem um macaquinho. Os lanches, cada um tem um macaquinho em cima do pão. Então, assim, ele criou essa áurea e, obviamente, que ele está com casa lotada aí, tem reservas aí para daqui 2 meses, vamos dizer assim, certo? Então, ele está podendo explorar isso daí. Outra coisa, por que agrega valor, tá? No modelo do Bored Ape, você vai ter pessoas que, assim, vão ter algumas festas, alguns eventos no mundo que só as pessoas que têm esse Bored Ape vão poder participar. Então, basicamente, assim, literalmente, uma festa dessa você pode estar encontrando com o Neymar, com Madonna, Justin Bieber e por aí vai, certo? Então, assim, o Eminem, então, assim, você começa a entender que da onde está esse valor, por que ele está valorizando tanto, por que vale 6 milhões? Então, na verdade, assim, o que as pessoas têm que entender, e aí até entender e começar, vamos dizer assim, a tomar um pouco de cuidado no mercado, no sentido de que as NFTs que a gente tem trabalhado, que elas têm um valor de mercado, vamos dizer assim, elas têm uma utilidade. Então, seja qual utilidade for, você vai ter uma utilidade para essas NFTs e está aí o valor dela, tá? Óbvio que existe o mercado de arte, que as pessoas vão começar a comercializar NFTs como se fossem quadros, mas a grande ideia aqui, vamos dizer assim, é você colocar uma utilidade para esses NFTs. Então, literalmente, quem compra um Bored Ape hoje, ele quer fazer parte do grupinho do Neymar, certo? Então, é um grupo super exclusivo. Pode falar, por favor. Não, só que está aqui no chat o pessoal perguntando, que eles estão falando assim, onde que está escrito que você pode usar comercialmente? Isso vai depender do que está no contrato, certo? Exatamente. Então, o que ficar determinado do contrato, ok. Senão, você só passa a ser um proprietário de um NFT e você não pode utilizar. Então, depende de tudo que está dentro do contrato. Se o contrato permitir a utilização com exploração comercial, ok, tá bom? Então, vou deixar o Vitor seguir. Depois tem umas perguntas aqui no chat, que eu até brinquei aqui com o pessoal, que eles estão pedindo muito spoiler da minha apresentação. Quando chegar na minha apresentação, eu explico a questão que você falou ali no comecinho, que o NFT garante a autoria. E aí, na verdade, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, tá? Não vou dar spoiler, senão vocês vão embora antes de ver minha apresentação. Espera a minha apresentação aí que eu conto para vocês depois, tá bom? A gente já combina, bem combinado, Thaís, porque eu já faço essa apresentação para gerando 1 milhão de dúvidas, porque depois é ela que vai chegar com toda a ideia, provavelmente, que é o que vocês estão querendo saber um pouquinho mais das NFTs. Mas assim, é basicamente isso. Então, vamos dizer assim, é literalmente como a Thaís falou, tá? Você tem no contrato. Então, aí para colocar um pouquinho mais de lenha na fogueira, vamos dizer assim, você tem, por exemplo, no mercado de música, tá? Você vai ter NFTs onde você só tem um direito àquela mídia, tá? Então, por exemplo, eu só tenho direito àquela música que está na minha mão e vão ter NFTs, por exemplo, onde você tem a música e você tem o direito de receber uma porcentagem, por exemplo, dos direitos autorais dessa música. Então, essa música está no mercado, seja lá onde for, vamos dizer assim, a pessoa, tudo que retornar de dinheiro pro criador da música, vamos dizer assim, as pessoas que compraram vão ter direito a receber uma parcela disso. Então, aí vocês já imaginam que vai gerar uma confusão absurda, porque vai ter muita gente que vai estar comprando a mídia. Um dos nossos sócios, né,
como que a gente convenceu ele a entrar nesse mundo, vamos dizer assim. Ele não conseguia entender o conceito de, pô, por exemplo, uma música. Se eu posso escutar no Spotify, por que eu vou comprar uma música? Você entendeu? Não faz sentido eu pagar por ela para ter propriedade dessa música se hoje eu posso. Antigamente eu tinha, né? Eu tinha que comprar uma coisa física. Hoje em dia eu não preciso. E aí o exemplo que a gente deu para ele foi o seguinte: eu perguntei vamos dizer, um grupo que ele tinha ele era muito fã, ele falou que era muito fã do Foo Fighters. Eu falei, pô, você tem todo o material do Foo Fighters, discografia e tudo mais? Ele falou, não, tenho literalmente tudo. Eu falei, tá, e se eles lançarem uma música e NFT agora, você vai ter que comprar? Aí ele, putz, eu vou ter que comprar para completar minha coleção. Então, é mais ou menos o que aconteceu no mercado, principalmente da música, tá? A gente teve um vácuo vamos dizer assim, de propriedade dos artistas que a gente gostava. Então, aí deve ter um pessoal mais velho, eu particularmente sou apaixonado pelo vinil, mas deve ter um pessoal aí mais velho que literalmente passou por toda essa fase, tá, do vinil. A gente teve o vinil, depois a gente teve lá o cassete, a gente teve o CD, e aí eu lembro que teve um momento, né, a gente ia lá no Faustão, por exemplo, sei lá, um artista famoso, ele vendia 1 milhão de cópias, 10 milhões de cópias. E aí depois que surgiu a pirataria, uma pessoa que vendia 100 mil cópias, um artista já era um artista excepcional. Tá? Por quê? Porque continuou existindo no mercado o pessoal que gostaria de comprar vamos dizer assim, o original dele. Então aqui é a mesma coisa. Vai ter gente que vai consumir só música, só vai escutar, e vai ter gente que vai querer comprar aquela propriedade. A grande questão é a seguinte, aí já entrando um pouco aí no meio de vocês. Quando eu comprava um CD numa loja, aquilo não me dava o direito eu tinha direito àquela mídia. Eu era proprietário daquela mídia, não me dava o direito de eu tocar esse CD, por exemplo, num festival, tocar esse CD numa rádio. Então, assim, com NFT é a mesma coisa. Eu vou ter direito àquela mídia daquela música, mas eu não tenho, a não ser que o contrato do NFT estipule isso, eu não tenho direito de pegar essa música e explorá-la comercialmente. É a mesma coisa que funciona com os Bored Apes, tá? Então, além disso, o que acontece, tá? Principalmente, acredito que a grande maioria do público aqui é de advogados, você já deve imaginar que, literalmente, tá? A sacanagem, ela quase surge ao mesmo tempo que as tecnologias e as coisas novas e boas que a gente cria. Então, para tudo, vamos dizer, na humanidade, né? Para tudo de bom que a gente cria, tem alguém que consegue criar o extremo oposto, tá? Então, por que eu falo para a gente tomar cuidado? Além disso, a gente tem muito sacana no mercado, tá? A gente tem que tomar muito cuidado. Então, para vocês terem ideia, por exemplo, uma das coisas que uma pessoa qualquer pode, literalmente qualquer pessoa, uma pessoa de 12 anos, literalmente ela consegue fazer isso. Vamos dizer que eu tenha, sei lá, eu tenho R$1 milhão, tá? O que eu faço? Eu crio, porque é um mercado descentralizado, certo? Então, assim, a gente pode discutir isso mais lá no final, mas o que acontece? Como o mercado descentralizado, ele é visto com bons olhos, mas ao mesmo tempo ele abre porta mais para sacanagem. A partir do momento que ele é descentralizado, você é um pouco mais dono da sua vida. Se você fizer uma bobagem, você vai ter que pagar por isso, tá? Você não tem nada regulando alguém para não fazer uma sacanagem com você, vamos dizer assim. Então, por exemplo, vamos dizer assim, eu posso criar hoje, eu tenho R$1 milhão, tá? O que eu faço? Eu crio um desenho, ou pego um designer para fazer um desenho, e eu crio uma NFT desse desenho. Aí eu crio uma outra conta de NFT e eu compro o meu próprio desenho por R$1 milhão, certo? No final das contas, eu continuo com R$1 milhão, certo? Mas eu vou ter R$1 milhão, eu vou ter uma NFT que foi comprada por R$1 milhão. Ela vale R$1 milhão? Não necessariamente. É isso que o pessoal tem que tomar muito cuidado, tá? Então, qual que é o grande perigo disso, tá? Então, de novo, eu tenho R$1 milhão, eu crio uma NFT, eu coloco R$1 milhão numa outra carteira, compro minha própria NFT por R$1 milhão. A partir desse momento, eu continuo com R$1 milhão, porque voltou para mim, certo? Só que eu vou ter uma NFT que, teoricamente, vale R$1 milhão. Tá? E aí, eu que sou muito bonzinho, o que eu faço? Eu coloco essa NFT para ser vendida com desconto de 90%. Então, eu vou vender ela por R$100 mil. E aí vai uma pessoa desavisada lá no mercado, faz o quê? Deixa eu comprar essa NFT, olha, ela foi comprada por R$1 milhão, está valendo 100 mil, deixa eu comprar que eu vou ganhar dinheiro. E aí ela literalmente se ferrou, porque ela tem uma obra de arte que não vale 100 mil, não vale nada, porque ela vale o que o mercado paga, e eu passei a ter R$1 milhão e 100 mil, certo? Então você já deve imaginar que é uma prática comum no mercado, já está ficando literalmente comum. Então tem muita gente querendo ficar rico no NFT, e não é bem assim, tá? Você tem que tomar muito cuidado. Eu lembro que outro dia que a gente estava vendo, o pessoal me chamou, falou assim, pô, nossa, essa artista aqui está vendendo uma obra aqui, uma obra digital, lá por $400 mil.
Falei, tá, vamos dar uma pesquisada, tá? A gente deu uma pesquisada e, literalmente, ela tinha em torno de 100 obras lá na carteira dela. Todas as obras dela, ela estava vendendo por $10. Certo? E só essa obra dela ela já estava no leilão lá chegando em $400 mil. E aí é aquele momento que você começa a dar uma desconfiada. Então, pô, por mais que, bom, beleza, você fala assim, bom, é uma obra espetacular dela, fantástico. Mas a partir do momento que o artista ele vende uma obra por $400 mil, as outras dele automaticamente vão inflacionar, não vão valer $10. Então, compensaria eu comprar as outras 99 obras dela por $10, certo? Do que comprar essa obra por $400 mil. Então, é um mercado extremamente complexo, muita gente vai dar de cara e quebrar o nariz, ainda bem que a gente tem bons advogados aí, provavelmente, que estão nessa palestra com a gente. Entrando um pouquinho na NFT Trend, até para não me alugar muito, alguns produtos, tá, que a gente já está trabalhando. E aí eu vou falar de alguns cases aí, até para abrir a mente do pessoal, para o pessoal começar a entender realmente como é que a gente dá utilidade para esses NFTs, como é que eles vão estar inseridos no mundo, tá, nosso, daqui para frente, e como é que as grandes marcas estão trabalhando com isso. A gente basicamente começou com a plataforma de criação e comercialização, então essa plataforma que foi a NFT Trend, que eu falei para vocês, né, que hoje ela já roda sozinha, com artistas assim do Brasil inteiro, até do exterior, que colocam as suas obras na nossa plataforma. Mas como a gente, de novo, como a nossa missão ali logo no comecinho foi democratizar, né, o acesso brasileiro ao mercado de NFTs, a gente começou a ser muito procurado por diversas empresas aí, diversas marcas, para estar criando trabalhos ali para eles, tá? Então, a gente literalmente criou uma vertical B2B aqui na empresa, que eu, apesar de ser o CEO da empresa, eu toco um pouquinho mais a parte do B2B, onde a gente facilita as grandes marcas a serem introduzidas ou a entrarem e começarem a criar comunidades aí no mundo das NFTs. Então, a gente já, entre os produtos que a gente já está com ingressos NFT, cartão fidelidade NFT, tokenização de empresas e ativos. Essa tokenização de empresas e ativos, eu vou fazer um parênteses, tá? Que a gente literalmente deu uma segurada na emoção aqui, porque já começou a surgir muito problema em torno dessa tokenização de empresas e ativos, e aí eu diria que é outro campo maravilhoso para alguns de vocês estarem explorando, tá, se aprofundando, e o registro de documentos na blockchain por ser um ambiente seguro também. Então, vou falar rapidamente de alguns cases que a gente trabalhou. Esse é é o case que a gente criou com a BMW. Tá? Esse é literalmente NFT que a gente criou, de certa forma, é um projeto que a gente tem muito, muito carinho por ele. Tá, por dois motivos, né? O primeiro que foi um projeto muito legal, assim, no sentido que a gente saiu na Forbes, e eles colocaram a gente como uma coordenadora de projetos em NFT para empresas. Então, essa vertical aqui hoje se consolidou, vamos dizer assim, e um projeto que foi muito bacana, porque a gente também aí conseguiu arrecadar quase R$300 mil para Gerando Falcões. Então, foi um leilão beneficente, basicamente, onde a gente juntou, né, o BMW Gabriel Kibold, né, o artista Gabriel Kibold, fotógrafo e artista em geral, assim, que é muito, muito conhecido também. Ele que criou todo o design, né, o conceito artístico dessas pinturas, os carros, foi ele que criou. E a gente tinha literalmente cinco obras, né, 5 carros com esse conceito artístico dele. Foi o primeiro case da BMW relacionado ao metaverso. No final da campanha, a gente arrecadou aí quase R$300 mil. Foi mais do que isso, porque a gente doou aí quase R$30 mil para a campanha também. Doa para Gerando Falcões, né? Então foi um projeto muito bacana aí, a gente foi muito, muito prazeroso de fazer. O Edu Lira também estava presente no evento, então um cara simplesmente sensacional, então foi muito bacana de fazer esse projeto para a BMW, mas aí a gente começa a entender como que a gente começa a juntar os NFTs com as coisas que já existem, com o nosso mundo, com comunidade, e aí por aí vai. Então esse foi um leilão beneficente, a gente tinha, a pessoa literalmente, ela estava adquirindo o primeiro NFT da história do BMW, e ao mesmo tempo a gente tinha toda essa dinâmica, essa comunidade sendo gerada em torno de uma campanha beneficente para estar doando para Gerando Falcões, tá? Então esse foi um dos projetos que a gente fez. A gente fez atualmente um projeto com a Neon, né, de NFT, que foi um projeto em conjunto da... Oi, desculpa. Desculpa te interromper, só para eu fazer uma pergunta aqui da Ariane. A Ariane perguntou, para vender produtos no metaverso, o melhor caminho seria o NFT ou outro? Por enquanto, NFT. Na verdade, assim, o que a gente costuma falar? Se você está falando de produtos, tá, dentro do metaverso, vamos dizer,
literalmente qualquer item digital, você não tem, literalmente o caminho é NFT, porque só que o NFT você consegue garantir isso. Então, por exemplo, já tem empresas ali no metaverso que você tem, por exemplo, você literalmente pode mobiliar sua casa no metaverso, tá? Com NFT de cada uma das coisas que você tem. Então, vamos lá, você vai lá, você compra uma casa ali no metaverso, e aí você tem uma empresa que literalmente é vamos dizer assim, uma casa de móveis ali onde você compra a sua cama, compra a sua mesa, seu computador, só que você compra tudo NFT porque você precisa ter propriedade daquilo, entendeu? Então, no mundo físico, eu ia lá numa loja, comprava uma cama e entregava em casa, não tinha como alguém pegar, alguém, sabe, é diferente, né? Lá no metaverso eu não posso literalmente só colocar uma imagem lá. Então, eu literalmente compro uma cama em formato de NFT e aí eu coloco e vou começar a mobiliar minha casa. Então, já tem algumas empresas que fazem isso. Você pesquisar nos marketplaces ali, você tem algumas, vamos dizer assim, algumas empresas que já comercializam esses NFTs, que é onde é possível você estar utilizando eles no metaverso. Então, vai funcionar muito com obra de arte também. Então, se eu comprar, por exemplo, uma obra de arte de um artista em formato de NFT, eu vou poder pendurar na parede lá da minha casa no metaverso. Seria algo... a gente está falando do mundo aí que ainda vai chegar, né? Mas a ideia é literalmente essa. Tá? Pode continuar? Tem mais alguma pergunta? Quer que dê uma... Pode continuar. Esse foi o projeto da Neon, né, que a gente fez em conjunto com a Visa. Neon, como todo mundo já deve saber, se tornou o novo unicórnio brasileiro, né, com uma avaliação do mercado de mais de 1 bilhão. E aí a Visa é uma das grandes parceiras do banco, ela oferece cartões de crédito para os clientes, né? E aí a Visa presenteou a Neon com uma releitura de um unicórnio desenvolvida pelo artista Cusco Rebel, que é um artista assim, muito, muito bacana ali, está lá em São Paulo. Ele tem muita influência ali de artistas de rua, né? Vamos dizer assim. E ele criou essa obra, foi literalmente essa obra que ele criou. Então, basicamente, ele criou o quadro físico. E aí, para dar vamos dizer assim, essa repaginada nesse novo momento e até para posicionar as empresas, marcas têm feito muito isso para se posicionar no mercado Web3, no mercado metaverso, NFT. A gente criou esse NFT para estar presenteando, né? Para a Visa estar presenteando esse NFT e estar dando esse NFT de presente aí para a Neon, e a gente que coordenou também esse projeto. Junto com normalmente a gente faz, tá? Só para fazer uma adendo, normalmente a gente faz isso em conjunto com as agências aí. Então, essa a gente, inclusive, fez com a Futuri, uma agência de São Paulo. Então, normalmente a gente faz em conjunto com as agências aí para a gente conseguir dar um desenvolvimento legal para o projeto. Esse daqui é o cartão Summer Pass, né, da Privilege. Então, basicamente, é o primeiro passaporte NFT do Brasil que garante acesso aos eventos do grupo. O acesso é feito através do desenvolvimento nosso, tá? Então, vamos dizer assim, não adianta eu pegar um cartãozinho desse, mostrar no meu celular que eu posso entrar num evento lá da Privilege. Privilege é uma casa de shows e de eventos, né, muito forte, principalmente em Búzios ali. Não adianta eu só mostrar isso, porque qualquer um agora pode pegar minha apresentação, fazer um download aí para botar no celular. Então, obviamente, que a gente teve que criar uma tecnologia para validar esse NFT dentro dos eventos dele, mas basicamente, antigamente, a pessoa tirava do bolso, né, um cartãozinho, mostrava, entrava no evento. Aí, esse ano, a gente moldou esse projeto para eles, e eles receberam esse cartão em 3D. Já é uma coisa que já agrega valor, né, do que você está no modelo tradicional, mas além de agregar valor, é um modelo muito mais fácil, tá? Muito mais fácil a gente mandar um e-mail para a pessoa estar recebendo, vamos dizer assim, de certa forma, esse NFT, do que a gente mandar pelo correio para a pessoa. Então, essa que é a ideia. Então, além de ser um ingresso mais seguro, ele acaba limitando o mercado secundário de revendas e repasses de ingressos. Então, vamos dizer assim, nos modelos tradicionais de ingressos, né? Imagino que esse vai ser um grande campo de discussão também, tá? Que vai acabar surgindo e crescendo muito nos próximos anos. O que acontece, tá? Nos eventos, nos ingressos normalmente, principalmente ingressos para shows grandes, a gente tem uma grande parcela que é comercializada pelos cambistas. Então, vamos dizer assim, o cambista pega e compra o ingresso por R$100, lá no dia, ali no calor do momento, ele acaba vendendo por 5 mil até o ingresso, tá? E o NFT, o que acontece, tá? E aí tem dois caminhos, de duas uma, ou você pode limitar vamos dizer assim, esse mercado de cambismo, vamos dizer assim, né, para os ingressos, a partir do momento que eu coloco eles em NFT, ou eu deixo esses cambistas trabalhando para mim, de certa forma, só que todo mundo sabe que o NFT, 10% de cada venda dele volta para o criador. Então, basicamente, de tudo que os cambistas, eu vou receber uma comissão de 10% de cada cambista vendendo meus ingressos lá no dia do evento, tá? Mas essa é uma discussão um pouco mais longa também, a gente pode
pode deixar para outro dia. Esse foi o projeto que a gente fez com a Ambev, né, com essa cerveja com a Bourbon Count. Esse literalmente foi vamos dizer assim, o NFT deles. Eles têm essa cerveja com a Bourbon Count, né, que é uma cerveja assim muito conhecida no mundo beer geek, que eles falam, tá? É uma cerveja que já foi premiada várias vezes como a melhor cerveja do mundo. Todo ano, né, eles têm uma tiragem dessa cerveja, e no ano passado eles criaram, vamos dizer assim, eles criaram uma edição limitada, tá, dessa cerveja. Então, além de já ser uma cerveja extremamente exclusiva, a gente criou para eles uma edição limitada de 100 garrafas, onde a pessoa comprava a garrafa e ganhava essa NFT que vocês estão vendo. Já é um mundo, e aí voltando um pouquinho para as NFTs, dos colecionáveis, tá? A NFT tem muito a ver com colecionável, até por isso que a NBA está nadando de braçada, você tem os esportes americanos, só que eles já têm uma cultura mais de colecionável do que o brasileiro, então a gente não está nem engatinhando, eu costumo falar que NFT no Brasil, a gente está com a barriga para cima ainda, mas lá nos Estados Unidos já tem uma cultura maior de colecionável que ajudou muito assim, a impulsionar os NFTs. E aí a gente tem basicamente teve essa cerveja, o pessoal que compra a cerveja já coleciona a garrafa, e a ideia foi criar esse NFT, vamos dizer assim, para todo ano a gente criar uma NFT nova, e aí o pessoal começar a colecionar, além da garrafa, começar a colecionar as NFTs dessa edição especial da Bourbon Count. Então, basicamente, ano passado, né, a gente lançou essa edição especial com 100 garrafas, né, onde os compradores ganhavam um NFT junto com a cerveja. Marketing espontâneo, e aí, por isso que as empresas estão começando a procurar muito isso. Você gera um marketing espontâneo gigantesco, tá? Com os NFTs. Então, literalmente, sem gastar R$1, você aparece em mídia literalmente em todo lugar. Eu nem perdi a conta de quantas vezes dei entrevista para a Veja. Mas esse repercutiu até lá fora, tá? Como o primeiro case da Ambev envolvendo NFTs, então foi um projeto muito bacana também. Em coisa de 20 minutos, todas as garrafas foram vendidas, até o pessoal da Ambev estava com medo, né, de colocar 100 unidades e acabar não vendendo, e no final das contas, assim, muita gente acabou ficando sem esses NFTs, e vamos dizer assim, esses 100 felizardos aí, eles obviamente que têm um item único, tá? Literalmente o primeiro NFT, teoricamente, da história da Ambev. Aí já para finalizar, um outro projeto muito bacana que a gente fez em parceria com uma agência, foi o Troféu Porto Belo 2021. Esse literalmente é o NFT, esse que vocês estão vendo do lado é o NFT, tá? Ele literalmente, eu acho muito bonito, né? Ele começa sendo desenhado, parece um croquis aí, né? E no final das contas, ele acaba virando um troféu, porque era um troféu que a Porto Belo dá para os 150 melhores arquitetos do Brasil, segundo a marca. Então, todo ano, né, eles têm esse evento onde eles entregam um troféu para cada um dos 150 melhores arquitetos. No ano passado, como o evento foi online, não tinha como entregar o troféu físico, a gente modelou esse projeto para eles para entregar. A partir do momento que eu criei um NFT do troféu, ele passou a ser uma propriedade, um item único, como um troféu que a pessoa coloca lá na mesa dele, né? Então, a gente também coordenou esse projeto. Então, basicamente, foi esse projeto da Porto Belo, né, para estar entregando o troféu para os melhores arquitetos, segundo a marca. E, basicamente, foi uma das primeiras empresas, assim, e é muito legal, né, de saber, né, e até hoje a gente fala, assim, parabéns para a marca vamos dizer assim, para a agência que acabou procurando, né, esse modelo, porque foi uma das primeiras empresas do Brasil que trouxe a Web3 em algum projeto. Então, obviamente que eles conseguiram capitalizar muito grande, e dá para ver que a marca também está na vanguarda aí, procurando sempre coisas novas. Então, basicamente é isso. Alguns leilões bem rapidinho que a gente tem feito, tem vários dos projetos que a gente está em andamento ainda, mas infelizmente a gente não pode divulgar ainda, porque tem um roadmap aí de divulgação das grandes marcas, mas alguns leilões que a gente fez leilões para algumas personalidades, como o MC Gui, exclusivamente o leilão dele dava direito a pessoa estar saltando de paraquedas com ele, então aí para a gente ver o movimento de criação de comunidade, o movimento vamos dizer assim, de dar uma utilidade para as NFTs, tá? O meme do Bode Gaiato, que foi muito legal, foi o primeiro meme do Bode Gaiato, todo mundo deve conhecer esses memes aí, né? Tem uma temática nordestina, então a gente conseguiu atingir muito o público do Nordeste ali, mas o Brasil inteiro conhece esses memes do Bode Gaiato, e o criador, vamos dizer assim, ele pagou o primeiro meme dele e a gente leiloou em formato de NFT, ou seja, só uma pessoa hoje que é dona do primeiro meme do Bode Gaiato.
A gente fez manto do Corinthians também, né, que foi uma camisa histórica ali, onde a pessoa ela ganhava uma NFT da camisa e ganhava a camisa física assinada por todos os vamos dizer assim, todos os jogadores da época, então, do naipe de Sócrates, assim, o Vladimir, entre outros grandes atletas aí do Corinthians, acabaram assinando essa camisa. Teve uma divulgação muito legal e a gente, no sentido de explorar e as pessoas entenderem melhor o que é o NFT, então o Neto, Vampeta, Milênio, teve muita gente envolvida aí. Que alguns exemplos das mídias que a gente acabou saindo durante aí nessa curta história da NFT Trend, vamos dizer assim, e basicamente eu encerro aqui para passar a palavra para a Thaís. Imagino que está todo mundo cheio de pergunta aí. A Thaís vai agora terminar de colocar a cobertura no bolo, vamos dizer assim. A ideia minha era fazer uma introdução aí para o pessoal começar a ventilar as ideias. Depois a gente bate um pouco mais de papo, mas se quiser me encontrar, pode estar me encontrando no LinkedIn lá. Eu não tenho Instagram, muita gente me cobra aí, mas eu realmente não tenho muita paciência para o Instagram, vamos dizer assim. Eu até falei no último curso com a Thaís que foi legal que o pessoal inventou o nome low profile, né? Que o pessoal que não gosta de estar muito nas redes sociais, porque antes eu era o caipira do mato, vocês já viram pelo meu sotaque aí, que eu sou do interior de São Paulo. Antes eu era o caipira do mato, que eu não queria mexer com o Instagram, então hoje ficou um pouco mais chique, eu falo que sou low profile. Então o pessoal normalmente não me encontra, mas obviamente a gente vai conversar no final da palestra e, claro, fico super à disposição de vocês ali no LinkedIn para a gente estar batendo um papo aí sobre NFTs e todo esse mercado que está surgindo aí. Então, muito obrigada. Eu vi agora que eu estava respondendo as perguntas aqui no chat só para a gente, eu não estava respondendo para as pessoas. Eu vi agora. Tá. Então, assim, ó, desculpa se vocês estão achando que eu estava ignorando as perguntas, eu não estava. Eu vi todas as perguntas, respondi todas, mas eu respondo aqui na minha palestra de novo, tá bom? Uma pergunta para você, Vitor. A Yana te está perguntando, pensando em futuro na questão social e ESG, você acredita que produtos NFTs poderão ser mais acessíveis a curto ou longo prazo? Olha, a ideia, assim, assim, até por isso que a gente decidiu entrar no mercado, assim, honestamente, tá? O mercado brasileiro, como eu falei, ele não tá muito preparado. Então, eu dou sempre o exemplo, né? Meu pai é um grande fã do UFC, por exemplo. Se eu falar para ele que estão vendendo o NFT mais raro do mundo do UFC por R$ 10, ele não compra. Então não adianta, ele prefere literalmente comprar um sorvete e assistir, sabe? Então não faz sentido na cabeça dele. Para essa nova geração, já é muito mais simples você entrar nesse mercado. Então, eles já estão acostumados a adquirir as coisas digitais. Então, a gente, assim, pelo menos na nossa visão de mercado, a tendência é que cada vez vai ser uma coisa muito simples você comprar NFT, você comprar e vender NFT. Você tem ideia, por exemplo, nos Estados Unidos já tem vending machine de NFT. Então, você está andando lá, do mesmo jeito que você compra uma Coca-Cola numa máquina, você tem uma vending machine onde você escolhe lá seu NFT e você compra. Então, a tendência é que o mercado fique cada vez mais simples, cada vez mais tranquilo das pessoas estarem utilizando. E aí, assim, vamos dizer assim, no tocante a todas as, vamos dizer assim, todas as aplicações que a gente tem da vida real, que eu sempre comento com o pessoal, assim, a gente é cíclico, né, no mundo, o que a gente faz, o que a gente cria de tecnologia, mas acaba sempre voltando para as mesmas aplicações, os seres humanos acabam tendo as mesmas tendências, as mesmas paixões. Então, existem milhares de oportunidades, tá, para a gente trabalhar, pegando tudo que já existia no mundo, que o pessoal, e transformar e colocar essa capa do NFT, que é uma tecnologia nova que surgiu. Então, por exemplo, o cartão fidelidade, que eu comentei com vocês, é uma coisa que existe faz séculos, cartão fidelidade. Só que agora, com o NFT, a gente aproveita do bom da tecnologia. Então, eu acho que vai facilitar muito e cada vez mais vai ter gente entrando no mercado, sem dúvida nenhuma. Tá. Eu vi até que o Wilson... Eu estou desde o Wilson respondendo as perguntas. Para quem está acompanhando o chat, eu estou desde o Wilson respondendo as perguntas, achando que estava respondendo para vocês. Não estava. Então, vamos lá. O pessoal assim, Não, o nossa, pessoal deve ter se ela não sentido... responde ninguém. Deve ter sentido super abandonada, que ela está lendo outras perguntas para ele, está ignorando a minha. Não, gente, eu realmente estava respondendo todas. Depois, se vocês quiserem, eu vou até um print aqui do meu chat. Eu vou respondendo todas as perguntas, mas tudo bem, porque as perguntas que eu estava respondendo eram spoilers da minha apresentação. Então, eu espero que vocês gostem. Eu vi aqui, só deixa eu fechar aqui ó, os participantes. Eu vi aqui, Fernanda, já te respondo também, tá? Antes de começar, eu só vou fazer um esclarecimento, porque na hora que você começou, Vitor,
o chat bombou de perguntas sobre uma questão aí que você falou que o NFT garantiria a autoria da obra. Então, eu vou falar melhor sobre isso no final da minha palestra, mas já adianto. O NFT, ele funciona igual um registro em cartório. No mundo real, eu não posso pegar uma obra do Vitor, por exemplo, levar no cartório e registrar falando que é minha. O NFT é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Então, não é a questão, não é que ele garante a autoria da obra, ele garante a anterioridade, falando, olha, a Thaís veio aqui e registrou. Vitor, você tem um documento que prova que a obra era sua? Que você tinha criado ela antes? Funciona exatamente igual, tá bom? Mas a gente vai falar um pouquinho mais na minha apresentação. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Aí me falem se vocês estão vendo certinho. E, por favor, vão mandando perguntas no chat. Vitor, se você puder dar uma olhadinha para mim, que aí vai me falando que eu não tenho acesso ao chat Pode aqui. deixar. Deixa comigo. Vocês conseguem ver bem ou não? Estão vendo? 100%? Vitor, me dá um ok. Só precisa, acho que abrir a apresentação, né? Só colocar no formato de apresentação, mas a Mas gente está vendo estava já o para PowerPoint. mim. Mas estava para mim, Para peraí. mim, pelo menos, não. Não sei, o pessoal pode dar uma. Deixa eu parar de Não está em tela compartilhar. cheia, não. Não, então tá, peraí. Então, deixa eu parar de compartilhar aqui. Eu já mando para vocês. Se eu não conseguir, gente, a tecnologia não é meu forte, tá? Apesar de eu estar falando de NFT, a tecnologia não é meu forte. Vamos lá. Continua sem estar em tela cheia, né? Continua, mas tenta. Você está clicando ali embaixo? Tô. Para você aparece como tela cheia? Aparece. Tá, eu acho que você vai ter que dar um share. Ah, Acho que não vai deixar. Que o Zoom não deixa. Senão você pode dar um share no que aparece para você, né? Não, porque eu acho que ele não atualiza. A hora que você escolhe o PowerPoint. Ou você, se você conseguir já. É que aí você tem que tirar da tela cheia para dar um share. é isso. Você já teria que dar. Acho que eu consegui. Peraí. Foi agora. Aí, agora sim. Perfeito. Então tá. O que eu quero conversar com vocês? Eu vim mais para confundir vocês, colocar mais fogo aqui, mais lenha nessa fogueira. Por quê? Eu acho que os NFTs, no geral, metaverso, etc., é uma infinidade de oportunidades para nós, advogados, e até para quem não é advogado, e muitos desafios que a gente vai ter pela frente. Então, eu vou deixar o assunto principal, já que a gente está na BPI, que é propriedade intelectual, para o final, mas eu quero mostrar para vocês oportunidades em outras áreas do direito, tá bom? Então, vamos lá. NFT e o direito do consumidor. Eu mexendo aqui, vocês não tem problema, né? Não, tá. Coloquei aqui, ó, a primeira página da NF Trend para vocês já terem uma familiaridade com o site deles. Quais são os desafios para quem atua com o direito do consumidor? Quais são os direitos de um consumidor que adquire um NFT? A gente estava até falando aqui no chat que eles estavam perguntando, mas eu posso usar comercialmente, etc. Vai depender do contrato, tá? Aqui eu vou colocar mais questões para vocês, não vou responder todas, até porque muitas não são da minha área, mas para a gente refletir sobre o tema e os desafios, tá bom? O smart contract é um contrato de adesão? Eu entendo que sim. Vamos mandando aí no chat, hein? O consumidor de um NFT teria mais direitos do que está previsto no smart contract? Vai depender. Não sei se vocês chegaram a ver essa notícia, mas um falso NFT do Bansky é vendido em leilão por quase 2 milhões de reais. Então, ou seja, é o que a gente estava falando ali um pouquinho antes de eu começar. Alguém foi lá, registrou na rede blockchain, vendeu um NFT como se fosse do artista e não era. E a pessoa ganhou 2 milhões de reais. Essa matéria está lá no Olhar Digital, vocês podem dar uma conferida lá. E nesse caso, se o consumidor adquirir um NFT e posteriormente ele descobrir que ele é falso, o marketplace é considerado fornecedor? Se sim, então ele responde solidariamente com o usuário que inseriu um NFT falso na plataforma? Como vão ficar questões do marco civil na internet, né? Nesses casos. No direito empresarial, um NFT ele pode ser penhorado? O que vocês acham? Vão falando aí.
Como que vai ser penhorado, né? Quais os direitos dos titulares do NFT no caso de falência da empresa que hospedava? Será que tem alguma preferência? Os NFTs, eles são comercializados em uma rede descentralizada, sem qualquer fiscalização. Como que fica o registro no livro de empresas que comercializam esses ativos? E as vendas são lançadas antes ou depois que são transformados em reais? Porque a maioria dos NFTs são comprados com criptoativos, com criptomoedas. Então, normalmente vai ser com Ethereum, com Bitcoin. Em que momento que eu lanço isso no livro da empresa? O NFT, essa grande discussão, o NFT é um valor mobiliário? Acho que vai depender muito do NFT, viu? E se sim, como fica essa fiscalização? Aproveitando aqui, ó, peraí. Quais são os benefícios ou não da descentralização? Tem uma instrução normativa da Receita Federal, que é a 1888, que ela institui e disciplina a obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações realizadas em criptoativos à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. No conceito de criptoativo, será que entra o NFT? Ou a gente está falando só de criptomoedas? Isso a gente vai ter que pensar bastante aí. Estou vendo até o Vitor aqui olhando, ele deve estar pensando, meu Deus, coitados. Então a gente tem que pensar em tudo isso. É que eu já estou vivendo meio que essa briga que está rolando. Então, vai ainda chegar, vai ainda espalhar muito, mas eu já estou no meio dessa tempestade de emoções aí. E falando nessa instrução normativa, vou entrar aqui na questão de direito tributário, para quem está adquirindo NFT, saiba que essa instrução normativa determina que você tem que declarar o imposto de renda do NFT. E você tem que declarar mensalmente, desde que, a não ser que você tenha uma exchange, aí essa exchange vai declarar, mas se você estiver comprando sozinho, você tem que declarar se você movimentar mais de 30 mil, então você tem que declarar mensalmente. Então, ó, chegando o imposto de renda aí, pessoal que está trabalhando com NFT, saiba disso. Então, e como que você declara esse imposto? Você declara quando você compra ou quando você vende? Porque até então, você está usando uma wallet que ninguém consegue acessar. Como que você faz para declarar? Você tem essa obrigatoriedade de declarar? Você até consegue ver que você comprou o NFT? A venda de um NFT incide na cobrança de ISS, IPI, ICMS? E por que eu estou falando de ISS, IPI e ICMS? Nem sempre o NFT é uma obra de arte só. Às vezes o NFT você pode, como o Vitor mostrou, pode ser um ingresso. Então, que aí seria uma prestação de serviço, o ingresso de um show, então seria uma prestação de serviço. Pode ser um produto. A Nike tem tênis que é vendido em NFT, você tem a versão digital e a versão física. Então, poderia ter aí um ICMS, um IPI, tá? Na aquisição de um imóvel via NFT, incide TBI e TCMD, no caso da transmissão. Essa daqui é a Lenita. Ela tem 82 anos e ela foi a primeira brasileira a adquirir um imóvel via NFT. Ela adquiriu 20% de um imóvel. A plataforma é bem legal, depois se vocês quiserem dar uma olhada na matéria, tem várias matérias sobre esse caso. É uma plataforma em que ela tem um imóvel real, não é no metaverso, é um imóvel real, e você adquire um percentual dele, você não precisa comprar o imóvel. E aí esse imóvel é alugado e você recebe o mesmo percentual. Então, no caso dela, ela comprou 20%, ela recebe 20% do aluguel desse imóvel. Eu achei a ideia bem interessante, que você não precisa investir totalmente em um imóvel. E a Lenita, de 82 anos, vejam só que não é só do mundo dos jovens isso, a Lenita adquiriu esse 20% desse imóvel. E aí, falando de imóvel, como que fica para o direito imobiliário? Essa escritura da Lenita, ela pode ser lavrada em cartório? E eu posso adquirir um imóvel via NFT? É válida essa transação? Então, para o pessoal aí que está de direito imobiliário, que está aí, se quiser mandar aí as dúvidas, podem mandar. Só para esclarecer, essas dúvidas são muito utilizadas, são muito feitas no nosso curso de NFT. Então, eu fiz um compilado das principais dúvidas para vocês saberem como que funciona o nosso curso de NFT, como a gente discute amplamente todos os assuntos. Eu vi que tem uma pergunta Perguntaram aqui. se imóvel for vendido, como que fica o NFT? Acho que seria um complemento das perguntas, né, que você tem colocado. Exatamente. Se o imóvel for vendido, como fica o NFT? Em que sentido, Geraldo? Se ele deixa de existir?
Porque, assim, tudo vai depender do contrato. Então, no contrato, vai ficar lá, claro, falando, olha, no caso do imóvel ser vendido, lá na plataforma eles explicam bonitinho, eu não vou lembrar 100% das regras, mas você tem direito de preferência, se você tem um percentual, se você adquiriu o BNFT, um percentual do imóvel, você tem direito de preferência. Ó, o Mandina sabe tudo de direito imobiliário, ele está falando que é por permuta, sem direitos reais. Obrigada, Mandina. NFT e o direito imobiliário ainda a gente segue. Para quem não conhece esse jogo, ele cria um planeta Terra dentro do metaverso. Então, eu posso comprar a minha própria casa dentro do metaverso. Eu posso comprar o lugar onde minha empresa está no metaverso. E um imóvel adquirido no metaverso pode ter a escritura como a dos imóveis do mundo real? Quais são os direitos de quem adquire um imóvel no metaverso? Eu posso vender? Posso alugar? Se eu alugar, é aplicável a lei do inquilinato brasileira? Que está no metaverso, não necessariamente está no Brasil. Digo, não necessariamente está no Brasil, assim, está no mundo inteiro. Eu posso comprar, por exemplo, nos Estados Unidos. Vale a lei de lá? Vale a lei daqui? Vale a lei de onde está hospedada a plataforma? Esse jogo é da Lituânia. Vai valer a lei da Lituânia? Vai valer aqui porque eu estou comprando um terreno, em tese, no Brasil? Estou vendo que tem mais perguntas aqui. Ó, deixa eu ver, que eu acho que essa pergunta aqui é para você também, da Geórgia. Estou pensando aqui no exemplo de um ingresso de show. Hoje, quando compramos o ingresso digitalmente, recebemos um QR Code por e-mail e apresentamos pelo celular na entrada do evento. Onde entraria NFT nesse tipo de transação? Você explica para ela, Vitor? Então, basicamente, foi uma tecnologia que vai ser muito parecido com o QR Code, no sentido de validação, mas é uma tecnologia que a gente usa numa carteira própria de NFT que a gente criou, que chama My Wallet. Então, você chega, você mostra lá esse NFT, e aí lá dentro do evento eles têm um sistema deles onde eles conseguem validar esse NFT, entendeu? Então, pode ser uma validação via token, por exemplo, ou via QR Code. Na verdade, você pode ter vários tipos de validações, tem vários tipos de tecnologias que você pode usar para validar e atestar que aquela pessoa realmente é proprietária daquele NFT. Seria mais ou menos isso. Você Óbvio não que assim, da mesma mostrou, né? maneira... não abri My Wallet aqui, acho que no curso que eu mostrei, né? Depois mostra para eles como que funciona, que é uma experiência bem legal. Exato. Mas é mais ou menos isso. Você vai ter que validar, né? Obviamente a gente continua com o mesmo problema, né? Vamos dizer assim, se eu compro um ingresso para alguém, eu dou na mão da pessoa, ela pode ir lá no evento. Então, vamos dizer assim, isso fica um pouco mais difícil também, porque, por exemplo, tá? Se eu compro o ingresso antes, se eu vou imprimir esse ingresso, eu dou na mão da outra pessoa, ele pega e ele vai no evento. Hoje, com o NFT, por exemplo, eu preciso dar acesso à minha carteira para ela de NFT. Então, vamos dizer, se eu tenho um Bored Ape lá e você dá o acesso à carteira para outra pessoa, ela pode literalmente sumir com esses NFTs. Você entendeu? Então, vamos dizer assim, é muito mais perigoso você entregar óbvio que pode, mas se uma pessoa pegar o seu celular e acessar a sua carteira, ela vai poder estar entrando lá no evento, mas obviamente que é muito mais perigoso. O buraco é mais embaixo do que você dar uma folha de papel para a pessoa estar entrando no evento no seu lugar. Né? Mesmo. Depois que eu terminar de compartilhar, compartilha com o pessoal. Isso, perfeito. Vou mostrar o My Wallet funcionando. Que é bem legal. NFT e o direito ambiental, aí é uma questão polêmica, né, Vitor? Você vai concordar comigo que a gente depende do ponto de vista. Demais. O NFT é sustentável? 5 problemas que envolvem a tecnologia na natureza. O NFT, ele libera muito carbono. Não o NFT em si, a rede blockchain, a mineração de uma criptomoeda, de um NFT, libera muito carbono. Então, o pessoal fala que tem muitos danos ambientais. A Bitcoin, por exemplo, que é uma criptomoeda, 75% da mineração dela é feita com energia renovável, mas não são todos que são dessa forma, muitos não são. E aí tem essa questão, a gente poderia restringir a quantidade de carbono emitida, poderia ter uma lei restringindo especificamente para as plataformas, para as mineradoras. Haveria desconsideração da personalidade jurídica de uma mineradora? Poderíamos determinar que fosse utilizada apenas energia renovável? Tem questões também sobre a água, tem um gasto de água muito grande. Então, o gasto energético, o gasto de água. Mas, novamente, depende da perspectiva. Porque... é bem complexo isso, literalmente. Essa é uma discussão grande.
Porque tem dois motivos, né? Primeiro, como a Thaís bem colocou, assim, basicamente assim, para explicar rapidamente também, para quem não entende, o que acontece. Para minerar, que a gente fala, tá? É processamento de máquina. Então, para você minerar, quando a gente está minerando, por exemplo, ser simplista, tá? Ficar um pouquinho mais fácil de entender, você vai ter que ter um computador ali rodando e gerando energia, e puxando energia para você estar processando isso para você mintar uma NFT, para você minerar uma cripto e por aí vai. A grande questão é a seguinte: você precisa ter energia para deixar esse computador funcionando. Então, você pega, por exemplo, uma mineradora aí uma grande mineradora, o que eles fazem? Eles pegam e eles colocam, sei lá, uma tonelada de computadores no galpão ali, e aí você tem que puxar É tipo energia uma e aí fazenda mesmo, né? literalmente uma fazenda. E aí só que o que acontece, né? E aí vai da inventividade humana. Aí, por exemplo, você tem um ambiente desse, você tem que ter um ar-condicionado. Então, além de tudo, você puxa energia para o ar-condicionado para manter resfriadas essas máquinas, porque elas aquecem muito. Só que o que o pessoal está fazendo? Por exemplo, você tem já prédios na China, por exemplo, que eles não utilizam mais aquecedores. Que o que aquece o prédio inteiro são as máquinas. Porque sabe o seu computador, quando você deixa ele funcionando, você põe a mão, ele está quente? Então ele gera energia lá dentro, ele está gerando energia térmica. E aí o que acontece? Se eu coloco aqui no Brasil, eu preciso ter literalmente um galpão, precisa ter muito ar-condicionado, porque literalmente derrete. O computador derrete, literalmente. Então eu na Unicamp trabalhava com computador, uma vez o ar-condicionado quebrou, ele derreteu o pé da máquina ali, literalmente. Então, assim, só que o que o pessoal tem feito? Ao invés de você gastar energia por exemplo, de aquecedor em locais que são muito frios, o pessoal tem feito o quê? Eles colocam uma fazenda, né, de uma mineradora, uma fazenda, vamos dizer assim, com várias máquinas, e aí todo esse calor gerado pelas máquinas, o próprio frio do ambiente já está gelando aquilo lá, esse próprio calor das máquinas que está aquecendo todo o prédio. Então, ao invés de gastar energia com o aquecedor, ele está empatando, de certa forma, com essa tecnologia. Então, existem maneiras, mas a maior discussão que fica é a seguinte: se a gente assim criou um lobby, né, muito grande falando que a blockchain e cripto que é muito danoso ao meio ambiente e é perigoso, gera muito carbono. Assim, a matriz energética, por exemplo, que você tem para o funcionamento dos bancos, por exemplo, eles utilizam literalmente o dobro de energia do que toda a rede, vamos dizer assim. Então, assim, teoricamente, tá? É uma discussão grande, mas teoricamente para o meio ambiente era literalmente melhor fechar todos os bancos e a gente só trabalhar com cripto. Para o meio ambiente, teoricamente, seria melhor. Então, obviamente, e além de, vamos dizer assim, outros pedaços, por exemplo, o banco gera muito papel e por aí vai. Então, só que é uma discussão literalmente gigante. Dá para a gente fazer um curso só para bater papo sobre isso. Isso mesmo. Ó, tem mais perguntas aqui sobre a questão do ingresso. Tem possibilidade desse ingresso falhar, Vitor, e não conseguir entrar no show na hora? Como qualquer tecnologia, a gente faz para não falhar, só que ela pode falhar, né? É padrão. A tendência é que assim, você tem algumas maneiras de, por exemplo, lá o ingresso, você pode deixar o ingresso, você pode acessar o seu ingresso, por exemplo, no ambiente da tiqueteira. Aí você pode baixar no seu celular para ter uma outra validação. Então, vamos dizer, dentro do evento a gente pode ter uma segunda validação, que é o que a gente fez também, no caso, no case da Privilégio. É que é meio complexo, então qualquer coisa a gente fala depois, mas tem outros tipos de validações, assim, que a gente pode tá colocando como step, assim. Se não funcionar, a gente tem outras maneiras de a gente validar essa NFT da pessoa. Show de bola. Ó, a Yana está perguntando, é uma carteira específica? O Vitor vai mostrar no final como que é Isso. a carteira dos NFTs, tá? Vamos lá. Aqui. Vamos para o tema polêmico envolvendo propriedade intelectual. Eu tava participando de um congresso na Universidade Austral da Argentina. E, para mim, o Jorge Ordelin, ele é professor da Universidade Austral e da UNB também. Ele deu para mim a melhor definição de NFT, que é o que sempre o pessoal pergunta. NFT garante a origem, garante a originalidade? Gente, olha, frase do Jorge Ordelin, que eu sempre uso. Quem fez o curso de NFT sabe e me escuta falando isso o curso inteiro. O NFT garante a identificação da obra e não a originalidade da obra. Então, como eu disse para vocês, eu posso pegar uma obra de terceiro, ir lá e registrar no NFT, registrar na blockchain e vender via NFT. Eu sou a criadora, eu sou a autora daquele NFT? Não, eu não sou a criadora daquela obra.
Eu não sou autora daquela obra. Eu agi de má fé. Eu fui lá e registrei uma obra de terceiro. Então, acontece isso no NFT, como eu falei para vocês lá em cima do caso que foi vendido uma obra falsa por 2 milhões de reais, tá? Aquela obra falsa foi vendida na OpenSea. A OpenSea é a maior plataforma atualmente de Bitcoin, desculpa, de NFT, e a própria OpenSea, eu acho que eu vou... aqui, ó. A própria OpenSea falou que 80% dos NFTs criados lá na plataforma deles são fraudes ou plágio. Então, o NFT ele não garante a autoria da obra, ele serve como um documento de anterioridade, um registro de anterioridade. Ele prova que a Thaís registrou na blockchain tal dia e tal horário. É isso que o NFT faz, tá? E aí tem algumas questões aí de IPI que eu quero, como aqui a gente está falando com muitos advogados de IPI, então eu quero que vocês participem, é um bate-papo, tá? Eu sei que vocês têm que mandar no chat, mas eu estou acompanhando o chat aqui, então fiquem tranquilos, é um bate-papo e eu quero que vocês pensem junto com a gente, tá bom? Então, o que eu faço se um NFT fere direitos autorais, ele está na rede blockchain e a rede blockchain é imutável? Eu não consigo tirar ele da rede blockchain, mas eu consigo tirar ele da plataforma que está sendo vendido, certo, Vitor? Literalmente. O que que acontece? E a gente mesmo já teve alguns casos assim. Um exemplo bem recente que eu dou para o pessoal, a gente estava fazendo trabalho para a PB Arts, né? Um pessoal que está comercializando, eles comercializam os bonequinhos assim, eles estavam no Big Brother, então os bonequinhos deles estavam dentro da casa do Big Brother, e assim, obviamente, eles já eram muito conhecidos, e aí que o Big Brother eles acabaram estourando. A gente fez um projeto para eles, né, onde a pessoa comprava a obra e ganhava NFT. E a gente fez o primeiro lançamento com 3 NFTs, foi vendido em segundos, assim, vendeu tudo e foi legal, muito bacana. E aí, a gente pesquisando lá, a gente viu que no OpenSea uma pessoa, e aí, obviamente, mercado centralizado, difícil chegar até a pessoa, mas a gente viu que uma pessoa, literalmente, eles entraram no Facebook da PB Arts, né, que são é uma empresa, né, mas são 2 rapazes, eles entraram no Facebook deles, e no Facebook eles tinham foto de todas as obras que eles tinham feito durante toda a carreira deles, né, desses bonequinhos, as fotos são muito parecidas, o pessoal literalmente fez download de todas as fotos do Facebook, da PB Arts, desse grupo, e mintou e criou lá no OpenSea uma série de NFTs com essas fotos da PB Arts. Então eles colocaram, e literalmente, e assim lá, eles colocaram literalmente PB Arts Design. Então, com o logo da PB Arts, com tudo bonitinho, como se fosse... Assim, quem entrava lá, literalmente achava que estava dentro da empresa. Tá? Então, não tinha noção que não estava comprando outra coisa. E eles colocaram lá todas as obras da PB Arts, que eles puxaram do Facebook, fizeram download e colocaram lá no OpenSea. Aí o que acontece? Quem que é o dono disso, né? Aí vira essa discussão gigante, mas a própria OpenSea já está muito preparada para isso. A gente entrou com uma denúncia, eles estão se preparando mais ou menos no sentido do Instagram com os perfis verificados, sabe? Sabe, sei lá, um artista famoso ali pega uma pessoa e cria um Facebook, um Instagram com o nome do artista, fingindo que é o artista. Ele pode ir lá chegar no Instagram, provar que ele é ele, e aí ele tira do ar isso daí. A gente entrou em contato com o OpenSea, a gente conseguiu tirar essas obras, mas se alguém tivesse comprado uma obra dessa, é dinheiro perdido. A OpenSea não consegue pegar de volta isso. O grande problema é esse, e a grande discussão que a gente cria em torno disso. Mercado descentralizado é muito bom, maravilha, show de bola, mas até os 45 segundos do tempo, até você acabar sendo enganado por alguém. Então o mundo colorido acaba virando preto e branco. Então, assim, por isso que a gente fala e tem que tomar muito cuidado, porque literalmente, nesse caso, depois que a gente denunciou para o OpenSea, beleza, eles tiraram do ar, estava tudo tranquilo, graças a Deus ninguém comprou, mas se uma das pessoas tivesse lá no Big Brother, viu lá os caras, entrou para comprar no OpenSea e comprou, já era. A pessoa perdeu dinheiro, ele está com uma obra copiada lá, entendeu? Exato. Naquele caso que eu falei para vocês dos 2 milhões de reais lá no começo, a OpenSea falou que não tinha que ser feito, porque foi comprado com criptomoedas e é Exatamente. um mercado descentralizado, você não consegue saber para quem que foi exatamente. Exatamente. Literalmente, eu posso pegar, por exemplo, tirar uma foto aqui no quintal da empresa e falar que eu sou o Gabriel Wickbold. Então, eu crio lá, por exemplo, um Gabriel.Wickbold. Ele já tem a carteira dele, mas eu crio um Gabriel.Wickbold. Aí eu jogo lá uma foto minha e falo que eu sou o Gabriel Wickbold. Por isso que é muito perigoso. Já tem... Essa semana, inclusive, eu fiz reunião com uma empresa lá do Canadá, onde eles estão trabalhando exatamente nisso,
Porque por ser um mercado centralizado, você consegue rastrear também vamos dizer assim, todas as transferências e tudo que aconteceu com a obra. E eles criaram tipo um score de tipo as obras que são perigosas, tipo essa daí tomar cuidado. Então, obviamente, mas assim, continua sendo risco de cada uma das pessoas. Por isso que eu sempre falo, toma muito cuidado com as notícias que estão surgindo por aí. Cara, meu NFT foi vendido por 500 mil, 1 milhão. Toma muito cuidado com isso, porque não dá para saber quem comprou e quem vendeu. Tá? Literalmente, eu hoje posso criar uma obra de 10 milhões de reais se eu quiser e sair na mídia falando, ó, vendi todas as minhas obras por 10 milhões. Você pode, todo mundo literalmente pode fazer isso hoje à tarde. Então tem que tomar muito cuidado. Isso mesmo. As plataformas, elas poderiam garantir a autoria das obras antes de iniciarem leilões ou comercialização? Eu gosto de pensar nas plataformas, como a do Vitor, por exemplo, como um mercado livre. O mercado livre não consegue garantir que um tênis que você está comprando lá ele é original. Então, a gente tem que pensar exatamente como funciona na vida real, fora do mundo digital, como que funciona na vida real. Tá? Então, é difícil para a plataforma conseguir garantir essa autoria. Alguém perguntou aqui de quais eram os benefícios de um autor colocar em NFT, sendo que desde da sua criação de uma obra já está registrado, então por que a pessoa colocaria NFT? Um dos benefícios é um percentual que é repassado. Toda vez que o NFT é vendido, um percentual é repassado para o autor da obra. O autor, lembrando, o autor é aquele que colocou dentro da plataforma, não necessariamente o autor de verdade, porque a gente não sabe se é o autor de verdade, mas para quem colocou dentro da plataforma. Na lei de direitos autorais, a gente tem o que a gente chama de direito de sequência. O direito de sequência garante que será repassado pelo menos 5% sobre o valor a mais que foi pago na obra. Esse percentual que é passado, lembra até que a Liliane Agostinho falou em uma das aulas que seria um direito de sequência contratual, não um direito de sequência legal. Então, eu deixo a pergunta aqui para vocês. E lembrando que esse direito de sequência contratual é sobre o valor vendido, não sobre o acréscimo, diferente do que está na lei, que para quem não é da área de direitos autorais. Eu comprei o quadro, eu fiz um quadro e vendi ele por 1 milhão. Se a outra pessoa vender por 1.500.000, eu recebo 5% em cima desses 500. No direito de sequência contratual, que é o que a gente está falando aqui, que é o valor repassado, eu recebo, por exemplo, 5% do valor total que a outra pessoa pagou na minha obra, tá? Esse direito de sequência contratual poderia ser inferior a 5%, já que a lei fala em 5%? Eu entendo que sim, porque não é o direito de sequência que está ali na lei, falando sobre, sendo o percentual em cima do valor a mais que foi pago na obra, e sim do valor total, tá? Mas esse é meu posicionamento, tá bom? NFT é um novo suporte? Acho que foi a Fernanda que fez essa pergunta aqui no chat. Há quem defenda que o NFT é um novo suporte. Eu entendo que NFT não é um novo suporte. NFT é mais uma forma de registro, tá? Para mim, quando que muda o suporte? Quando alguém vai lá, queima uma obra, como tem acontecido, queima uma obra original única, transforma em NFT. Houve uma alteração de suporte. É um novo suporte porque virou NFT? Não, ela virou um MP4, ela virou um JPEG, ela virou algum outro ponto, não vira um ponto NFT. Certo, Vitor? Vitor que é mais técnico. É literalmente isso. Tá, não vira um ponto NFT. Então, para mim, o NFT é a tecnologia, exatamente. Exatamente, o NFT é um certificado. Então, para mim, o NFT não é um novo suporte, ele é um certificado, tá? Espero que tenha respondido sua pergunta, Fernanda. Acho que foi a Fernanda que perguntou. Débora Portilho, querida, um beijo grande que você chegou agora. Esse caso aqui da Birkin. A Hermès tem uma bolsa, para quem não é do mundo do fashion, logo como a querida Débora Portilho que acabou de chegar, a Hermès tem uma bolsa super famosa que é a Birkin. E alguém foi lá, criou no metaverso, em NFT, bolsas Meta Birkin. E a Hermès notificou a empresa falando, olha, vocês não podem usar a minha bolsa para vender. E qual que era a questão aí? Você pode utilizar uma marca de terceiro em NFT, porque eles estavam usando a marca Birkin, além do formato da bolsa.
Se a bolsa tiver uma proteção de desenho industrial, eu posso usar um desenho industrial de terceiro? Qual que é o limite da liberdade artística? Porque eles alegavam que não tem nada a ver, é MetaBit, não é a BIC em si. Vocês não têm bolsa no mundo digital, então a gente não está concorrendo com vocês. Será que não? Não está tendo um aproveitamento da fama da Hermès? Eu tenho até um artigo que eu escrevi com o Guilherme Valente, um excelente autoralista. A gente estava falando sobre... o nosso artigo fala sobre a utilização de marcas em obras de arte em marcas. Depois, se vocês quiserem dar uma lida, me chama aí no Instagram, no LinkedIn, eu mando para vocês o e-book, que foi da Comissão de Direito das Artes da UAB de São Paulo, que na época era presidida pela querida Cíndia. A gente fez um tema sobre isso, a gente fez até um evento, uma live sobre esse tema. Qual que é o limite? Eu posso utilizar uma marca e falar, olha, estou fazendo uma homenagem, eu não estou me aproveitando da sua marca. Assim, tem um limite ali, tem uma linha muito tênue entre você utilizar fazendo uma homenagem e você está ferindo os direitos de terceiros. Então, são esses cuidados que a gente vai precisar tomar aí quando a gente estiver falando sobre NFTs que estão utilizando marcas de terceiros, desenho industrial. O professor Fábio Pereira, ele é um dos professores do curso, ele até traz para a gente no curso um NFT que foi vendido que era um desenho de uma lata de um refrigerante. E aí a empresa notificou o autor daquele NFT falando, olha, você está usando minha marca. E lá nos Estados Unidos foi decidido que não era em si a marca, porque não ficava muito claro que era a marca do terceiro, e que era uma arte, tinha a liberdade artística e etc. Então, a gente tem essa linha tênue aí, tá bom? E aqui desse meme aqui, ele foi vendido por 2,5 milhões de reais. Ele foi vendido por essa menininha, que hoje em dia não é uma menininha, já é uma mulher já. Ele foi vendido por 2,5 milhões de reais. Quando a gente está falando de NFT, de memes, quem que é o autor de um meme? Nesse caso, não era nem um meme, se era só uma fotografia que o pai dela tinha tirado. Mas quando a gente fala de memes que são criados, quem que é o autor de um meme? Quem criou o meme? Quem tirou a foto? Quem está na foto? O proprietário de um meme que foi adquirido via NFT, ele pode impedir o uso desse meme por terceiros? Que eu já vi acontecendo casos assim, de gente notificando, falando, olha, você está usando um meme e eu tenho o NFT dele. Você não poderia utilizar. Teria esse direito? O meme já está aí na internet há tanto tempo. Como que fica o direito de imagem? Essa menininha, se não fosse ela que tivesse vendido o NFT, ela poderia pedir um percentual da venda desse NFT, porque é a imagem dela. Eu posso vender um NFT com imagem de terceiro, falando que é um meme, já está na internet? Então, olhem os desafios que teremos que enfrentar aí, hein? A Karina está falando, no caso da Hermès, eu entendo que houve violação sim, pois depende de ser no meio virtual, uma vez que houve a cópia e comercialização. Eu concordo, Karina. Além da utilização da marca, porque eles poderiam ter vendido com outro nome. Aí poderia dizer uma bolsa qualquer, porque aí a gente entra na questão da novidade, da originalidade da bolsa. A bolsa Birkin é de fato original? Então, eles poderiam ter comercializado com uma outra marca, mas não, eles fizeram o Meta Birkin. Então, eles queriam se aproveitar, assim, ali da fama, tá? Vamos ver o que mais. Só fazer um parênteses, né? Acho que a gente fala assim que realmente dá até uma confusão na cabeça, porque, assim, na minha opinião, tá? O problema vai ser muito, muito, muito maior do que a gente já tinha com falsificação e tudo mais. Então, assim, vai ser uma coisa... Porque antigamente você pensa assim, tá? Vamos pensar no caso, para ficar fácil, caso um tênis, uma camiseta. Você tinha uma barreira, por exemplo, para falsificar um tênis, que pô, você tinha que ter uma empresa, literalmente, para você fazer um tênis falsificado. Para você falsificar uma camiseta, você tinha que literalmente ter uma confecção. Então, assim, as barreiras para você ia falsificar um quadro. Antigamente, pô, o cara tem que ser um mínimo, e tem gente que vive até hoje disso, o cara pinta um quadro e coloca o nome do autor e vende lá fora como se fosse do autor. Então, o cara tinha que ser um artista, no mínimo, para ele conseguir imitar e falsificar um quadro. Hoje em dia, literalmente, você precisa falsificar, para falsificar um tênis da Nike, por exemplo, do metaverso, por exemplo, o NFT, você precisa saber mexer em um software 3D que se aprende de graça no YouTube.
Então, qualquer pessoa... Então vai maximizar de uma maneira absurda a quantidade de falsificações que a gente vai ter de tudo. Você entendeu? É uma imagem, por exemplo. Onde você não precisa pintar um quadro, você precisa literalmente saber fazer download de uma imagem do Facebook para você falsificar ela agora. Então, assim, vai ser literalmente uma briga gigantesca para todo lado. Ainda bem que eu vou estar meio de fora nessa briga e vocês vão se estapear aí. Na nossa primeira edição do curso, eu lembro que alguém perguntou se a gente achava que o NFT ia diminuir a pirataria, a falsificação. Porque, assim, tem empresas que estão, no Fashion Law, por exemplo, tem muitas empresas que estão utilizando NFT para diminuir a falsificação dos seus produtos. Então, eles colocam ali um código, você adquire pela internet um NFT e você pega a via física. Então, você linka o digital com o físico. Eles fazem isso para diminuir a falsificação, mas, na verdade, eu acho que é mais um meio de ter a falsificação. Por outro lado, assim, para quem entender, para quem buscar informação no mercado, como vocês estão buscando, por exemplo, é um meio de proteção também. Porque, por exemplo, da mesma forma que você permite mais falsificações, você permite mais validações. Então, no caso, por exemplo, do tênis da Nike, sei lá, ou você pegava os dois na mão, você fala, putz, está muito parecido. É difícil você saber qual que é qual. Você pega um quadro, você olha do pintor, você não vai saber. Agora, para saber se o quadro realmente é do pintor, é só se você verificar que a carteira de NFT é dele mesmo. Então, fica muito mais fácil também de você validar um pintor. Entendeu? Então, antigamente, imagina como é que eu vou saber os traços do quadro, se realmente foi o pintor. Você precisava literalmente um especialista para saber se aquele quadro era real ou não. Hoje em dia, não. Você pode entrar na internet e olhar lá, deixa eu ver a carteira de quem que é. Validei, essa é a carteira do o pintor, está falando que essa carteira é dele, a Nike está falando que essa carteira é dela, você pode comprar sem medo. Então, ao mesmo tempo que ele facilitou a falsificação, para quem tem a informação e sabe buscar a informação, ele facilitou também a validação para você comprar uma coisa que não é falsificada, entendeu? Essa é a ideia. A Yana está fazendo uma pergunta aqui. Ela está perguntando assim, quando uma pessoa compra um meme, qual é o interesse? A justificativa de compra? Essa pergunta eu recebo não só sobre meme, mas sobre tudo. Eu falo, por que uma pessoa vai pagar milhões em um NFT, sendo que ele está na internet, qualquer um pode tirar. Eu posso tirar um print agora dessa imagem do meme. Por que alguém gastaria milhões? A gente entra naquela questão dos colecionáveis, né, Vitor? Para você falar, olha, eu sou o proprietário desse meme. Tá? É mais essa questão de... Igual quando você compra um quadro da Mona Lisa, tá? Lógico, você vai comprar, tá lá no Louvre. Você não vai tirar de lá o original, mas vamos supor que você compre, para você falar assim, eu tenho o quadro da Mona Lisa, tá? A Yana está falando, é o poder, então, de certa forma. Então, tem muitos NFTs de questões de time, quem é apaixonado por futebol. A NBA, por exemplo, elas têm vários NFTs das jogadas, das principais jogadas. Então, são jogadas que você encontra no YouTube, você entra lá no YouTube, digita jogo tal, a jogada vai estar lá. Por que você iria adquirir? É uma questão de você falar, olha, eu sou o proprietário. Além de investimento, né, Vitor? Que eu posso revender. Exatamente. Eu vejo como duas principais saídas aí, tá? Porque, para ser bem sincero, apesar de trabalhar nesse meio, por exemplo, eu não compraria um meme por 2,5 milhões. Então, é fato. Mas eu vejo com duas vertentes aí. A primeira do status, o Benza Thaís colocou. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que está próximo da gente, que é o Gabriel Kibold. Ele vendeu uma última foto aí que ele fez, ele vendeu por R$1 milhão, certo? Eu literalmente poderia pegar essa foto, fazer um download ali, mandar numa gráfica e colocar na parede da minha casa. Qualquer foto que ele fez. Então, por que você compra? Primeiro, você vai comprar por status, porque é um artista, aquela obra pode se valorizar. O meme é a mesma coisa. Tem muita gente que acredita que, por exemplo... Para prestigiar também, né, Vitor? Exatamente. Prestigiar um artista. Exatamente. Você pega, por exemplo, esses memes, tem muita gente que acredita que eles vão se valorizar muito ao longo do tempo. Então, do mesmo jeito que, sei lá, não fazia sentido a gente, às vezes, comprar uma obra de um artista que não era conhecido, lá, sei lá, no meio da rua, o cara está pintando, não faz sentido para a pessoa comprar uma obra de arte dele, e depois ele virou um artista muito famoso e as obras dele valorizaram milhões. Hoje talvez não faça sentido, mas tem muita gente que aposta nisso. Esses memes que ficaram muito conhecidos na humanidade, vamos dizer assim, todo mundo, basicamente, a grande maioria das pessoas são conectadas, conhece esse meme dessa menininha, as pessoas acreditam que no futuro, no longo prazo, vai acabar valorizando também o meme como uma obra de arte, entendeu?
Exatamente isso. Deixa eu só ver se tem mais uma pergunta. A Anete falou que entendeu. Bom, eu trouxe para vocês aqui várias perspectivas, não quis focar só em PI, que é a minha área, minha paixão. Eu até brinco que a PI que me escolheu não foi eu que escolhi a PI. Então, é minha paixão. Mas eu quis trazer para vocês também outras áreas, porque eu sei que tem advogados aqui que eles não atuam especificamente na área de propriedade intelectual. Isso daqui é só a pontinha do iceberg, tem muita mais coisa para a gente ver. Até dentro da área de propriedade intelectual, tem muitos músicos vendendo suas músicas via NFT, para eles ganharem seu percentual ali. Como que fica a reprodução nesses casos? Quem adquire o NFT de uma música pode reproduzir em qualquer lugar? Vai ganhar por reprodução? Como que fica o ECAD nessa situação? Então, são vários aspectos aí que a gente vai ter que debruçar aí para estudar muito. São novos desafios, mas eu falo que são novos desafios, mas também novas oportunidades. Eu sei que vai ser um mercado muito amplo, cheio de oportunidades para todos vocês. Vocês podem ver aqui, eu falei de praticamente todas as áreas do direito que envolvem NFT. Isso eu não falei da área penal, porque tem um projeto de lei aí que vai aumentar, vai ser maior do que um estelionato, você dar golpes com criptoativos, por exemplo. Então, a pena vai ser maior ainda do que do estelionato. Por que essa pena seria maior do que do estelionato? Não deixa de ser um estelionato também. Então, são vários aspectos. Eu acho que está no Senado hoje para ser votado. Estava ontem, acho que não foi votado um projeto de lei aí para regulamentar essas questões com criptoativos. E aí, como que fica a descentralização nesse caso? Porque a descentralização tem seus benefícios e seus malefícios, né? Então, ao mesmo tempo que ninguém te rastreia, talvez ninguém te rastreia. Então, assim, ninguém te rastreia. O que você está fazendo com esse dinheiro? Está tendo lavagem de dinheiro? Onde está indo esse dinheiro? Sofri um golpe, como que eu vou conseguir recuperar esse meu valor? Veja que os NFTs, muitos são vendidos por milhões de reais. Então, é você arriscar milhões de reais. Questões de investimento. Como que fica as questões de investimento? Quando que valoriza um NFT? Por que valoriza tanto um NFT? Tá? Então, são vários aspectos aí que a gente vai ter que estudar e muito. Terminei com um meme aqui para vocês, que eu acho que ainda não foi vendido, mas eu adoro esse meme. Então, chegamos ao fim, ou não, porque acho que, como eu falei para vocês, isso é só a ponta do iceberg. Quero agradecer vocês de coração pela atenção. Fica aqui meu Instagram para vocês, nas minhas redes sociais todas são Thaís Capito, vocês podem me adicionar lá, podem tirar dúvidas. Confirmo a 4ª edição do nosso curso de NFT, eu espero vocês. Quem não é associado, se associe, porque paga 50% do valor do nosso curso. É um curso que vale muito a pena, a gente tem todas essas discussões envolvidas, a gente fala muito sobre isso. Os alunos trazem muitos assuntos, igual essa questão do suporte, foi muito discutida na última edição do curso. Era uma coisa que a gente não tinha pensado nas outras edições, se o NFT poderia ser considerado um novo suporte. Então, é muito bom a participação de todos. Para quem participa do curso sabe que eu sempre deixo aberto para todo mundo falar, comentar da sua opinião. É mais um bate-papo do que um curso em si, nunca é só o professor falando. E eu acho bom essa interação, porque a gente vai aprendendo com vocês. Porque como é um assunto novo, ninguém fala com 100% de certeza sobre tudo de NFT. Tem muita coisa aí para ser explorada, muita coisa para a gente estudar. Então, agradeço muito a participação de todos. Vitor, foi um prazer dividir esse painel com você. O prazer é meu sempre, com certeza. Muito obrigado pelo convite. E Vitor já confirmo também que o Vitor está na nossa 4ª edição do curso. Quando eu tiver mais informações sobre essa questão do curso, eu mando para vocês também. Me sigam lá nas redes sociais que eu sempre posto tudo. Deixa eu só ver aqui. Eu estou acompanhando o chat, tá? Bernardo fez nosso curso, Débora Portilho fez nosso curso. Tem vários alunos aqui que estão assistindo. Muito obrigada por vocês terem participado. A BPI, OMP, nas pessoas do Gabriel Leonardo, da Erika Diniz, da Isabela Pimentel, muito obrigada pela confiança de sempre, pela oportunidade. Foi um prazer imenso dividir essa manhã com vocês. Muito obrigada.